poderoso, teu nome é vida. Aleluia. Não há nada maior que o nome dele. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Aleluia, glória a Deus. Pode acender as luzes. Aleluia. Exaltado, engrandecido seja o seu nome, Jesus. Não há nada maior que o seu nome. Não há nada mais poderoso que o nome de Jesus. O nome de Jesus derrota qualquer coisa. Não há nada mais poderoso que o nome dele. Eu costumo usar uma frase, né? O diabo é o diabo de Deus. Ele nunca vai ser maior que Deus. Deus tem uma coleira e ele fica ali na ponta. Aí Deus faz assim, não, vem aqui. Aí ele acha que ele está indo, né? Aí Deus faz, vem. Fundamento, Jó. Jó, você vai lá. Mas na vida dele você não toca. O diabo só tocou onde Deus deixou. Ele é maior do que qualquer coisa. Eu vou falar sobre altar. O Paulo cantou que eu ia pregar, viu, gente? O Senhor tem falado comigo sobre levantar altar. E ele começou a falar comigo desde semana passada. E aí, eu queria que a gente abrisse em Juízes 6. Eu não vou ler todo o texto, é sobre a história de Gideão. E se você não conhece a história de Gideão, vou pedir para você ler Juízes 6. Eu não vou ler todo o texto, nosso tempo está um pouquinho curto. Mas eu vou ler a parte em que eu quero falar. Então, a história de Gideão, né? Gideão estava lá. E aí o Senhor chamou ele para derrotar os amalequitas. Só que eu quero ler do 14. Peraí, gente. Eu vou ler do 22 até o 32. Tá? Eu não vou ler tudo. No começo ele conta a história de quando o Senhor estava chamando Gideão. O Gideão foi lá, Gideão ficou com medo. Fez algumas provas com Deus. E aí eu já vou ler uma outra parte, que é a parte que eu quero falar agora. E o título dessa palavra é Quebrando Altares do Meu Coração. Amém? Então vamos lá. Na versão transformadora, tá, Luiz, por gentileza? Isso. Quando Gideão percebeu que era o anjo do Senhor, exclamou: ó soberano Senhor, eu estou perdido. Eu vi o anjo do Senhor face a face. Fique em paz, respondeu o Senhor, não tenha medo, você não morrerá. Então Gideão construiu um altar para o Senhor naquele local e o chamou de Javé Shalom. Até hoje o altar está em Ofrá, no território do clã de Abiezer. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: tome o segundo touro do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos, derrube o altar que o seu pai fez para Baal e corte o poste de Acerá que fica ao lado do altar. Depois construa um altar para o Senhor. Depois construa um altar para o Senhor, seu Deus, no alto desta colina, arrumando as pedras com cuidado. Sacrifique o touro sobre o altar como holocausto e use como lenha a madeira do poste de Acerá que você cortará. Gideão levou 10 de seus servos e fez o que o Senhor mandou. Porém, fez tudo de noite, com medo da sua família e do povo da cidade. Logo cedo no dia seguinte, quando os habitantes da cidade começaram a despertar, alguém descobriu que o altar de Baal havia sido derrubado e que o poste de Acerá ao lado dele tinha sido cortado, e em seu lugar havia um novo altar, sobre o qual estavam os restos do touro sacrificado. Os habitantes perguntaram uns aos outros: quem fez isso? E depois de uma investigação cuidadosa, descobriram que tinha sido Gideão, o filho de Joás. Traga o seu filho para fora, os homens da cidade exigiram de Joás.
ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e cortou o poste de Acerá. Joás, porém, gritou para a multidão que o confrontava: por que vocês defendem Baal? Acaso pretendem salvá-lo? Quem lutar pela causa dele será morto pela manhã. Se Baal é realmente um Deus, que ele próprio se defenda e destrua quem derrubou seu altar. Queridos, nessa história, o que o Senhor falou lá para... Eu tentei imprimir meu esboço, mas não deu certo. Ai, estou numa luta aqui, gente, com esse telefone. Amém. Vai dar certo. Então, vamos lá. Quando a gente vê essa história, o que o Senhor falou para Gideão fazer? Derruba o altar que o seu pai construiu para Baal. Esse povo aqui, eu queria pedir para vocês aqui bastante atenção para mim, gente. Nós estamos falando sobre altar, guerra de altar, isso é espiritual, isso é muito sério. Não vamos dispersar, em nome de Jesus. Toda dispersão cai por terra agora, em nome de Jesus. Não estou aqui brincando, estou falando de altar. Isso é muito sério. O mundo espiritual está muito vivo hoje nesse lugar. Eu estou com um temor muito grande no meu coração de estar aqui. Então, o que ele fala para Gideão? Fala, vai lá, Gideão. Ele chamou Gideão, gente, para derrubar um exército muito poderoso naquela época. Mas antes de Gideão derrubar esse exército poderoso, ele tinha que primeiro derrubar o altar, que tinha sido construído praticamente no quintal da casa dele, pelo pai dele. Isso significa, historicamente falando, que o povo ali de Israel, eles já estavam tão longe de Deus, a própria família dele, né, a própria família de Gideão já estava tão distante de Deus, estava levantando um altar para outro Deus, que era Baal. E é quando o Senhor chama, né, a Gideão e fala para ele, ó, vai lá. Mas antes, Gideão, você vai lá e derruba o altar. O altar que está construído lá no seu quintal, entre aspas. Derruba esse altar e levanta um altar para mim, o seu Deus. Sabe qual que é o nosso problema? A gente quer fazer muita guerra lá fora, mas aqui dentro tem um monte de altar. Dentro do meu coração tem um monte de altar levantado, que eu mesmo levanto para mim. A gente é muito bom para certas guerras, mas as guerras do meu coração eu simplesmente finjo que não existe. Só que nós estamos vivendo um tempo em que realmente existe uma guerra de altar. O tempo todo, queridos, todo culto que você vier está tendo uma guerra de altar. Existe um altar entre a sua mente, existe um altar entre a sua alma e o seu espírito. O Senhor quer que o seu espírito construa um altar para Ele, na adoração. Ali você está prestando um culto para Ele. E a sua alma quer o quê? Que você construa um altar da dispersão. Quer que você construa um altar do quê? Da minha vontade. Não, essa palavra eu não quero ouvir, então eu rejeito. Está levantando altar para a tua alma. Ah, não, essa palavra, o Senhor está falando comigo. O Senhor está despedaçando o meu coração e a minha alma. Então você está levantando um altar para o teu espírito. Você sempre vai levantar um altar na sua vida. Ou para Deus, ou para Baal. E para quem você está levantando altar? Existe alguns... Ai, sangue de Jesus, gente. Esse telefone aqui. Porque tem algumas anotações ali, e aí eu tô nessa... Eu gosto de papel, viu, gente? Eu não gosto de nada eletrônico. Mas amém. Então, assim, o que eu quero dizer é que realmente nós estamos vivendo um tempo dessa guerra de altar. Às vezes a gente chega no culto, parece que está tudo tão travado. Vocês já repararam isso? Nossa, parece que está tudo travado. Parece que as coisas não estão acontecendo. Mas sabe qual que é o problema? É que você não levanta altar na sua casa. Aí no domingo você quer levantar altar. Só que você ficou de segunda a sábado sem fazer uma oração. Aí você no domingo você está achando que o povo aqui na frente vai... E vai fazer com que você, em 1h30 de culto, saia daqui transformado. Meu irmão, o altar quem levanta é você. Quem levanta o altar não é o pastor, não é o ministro de louvor. Quem levanta o altar é você. Que altar que você tem levantado na sua casa? Sabe que é o altar do seu umbigo? É o que eu quero ouvir. Ah, essa palavra para mim não, eu não preciso. Você precisa, não estaria aqui ouvindo. Ah, é porque eu preciso trabalhar, porque eu tenho que conquistar tantas coisas. Tolo. Ainda amanhã pedirão a sua alma.
E você está construindo altar para o dinheiro. Está descendo suor nessa terra que você não vai conquistar nada. Enquanto o céu não tem nada seu, não tem um crédito seu. Porque você não busca o Senhor como você tem que buscar. E aí a culpa é da igreja? A culpa é o pastor? É do ministro de louvor que não cantou bem para você? Não, queridos. É tempo de amadurecer. É tempo de maturidade. Que altar você está levantando? Esse altar aí que você está levantando, o Senhor recebe esse altar que você está levantando? Ou não? Amém. Ai, Apple. Ai, Senhor, vamos nós dois, sem telefone. Eu vou falar alguns altares que nós costumamos levantar e nós não percebemos. Que é o altar os altares do nosso coração e na nossa alma. Primeiro altar, o altar do dinheiro, foi o que eu acabei de falar. Nós estamos correndo atrás do vento. Correndo atrás de coisas que vai ficar. Queridos, isso não está errado. Eu não estou falando contra isso. Porque a gente trabalha, a gente precisa pagar as contas. Nós estamos nessa terra, né? Eu também trabalho, eu também tenho minha vida corrida. Só que eu preciso entender qual que é a minha prioridade. Se a minha prioridade é sempre levantar um altar para o meu trabalho, para o dinheiro, ou se eu também tenho ali o meu tempo de levantar um altar ao Senhor. Então é sobre isso que eu estou falando. O segundo altar que eu quero falar, que muitas das pessoas caem nesse erro. O altar da aprovação das pessoas. Quando todas as decisões são tomadas para agradar os outros e não a Deus. É a famosa política da boa vizinhança. Eu sempre aqui, no meio termo, né? Eu não quero desaprovar, eu não quero ser desaprovado por ninguém. Então, eu tenho um altar, que é o altar da aprovação das pessoas. Eu quero ser aprovado por todos. Queridos, isso não vai acontecer. Você sempre vai ser reprovado por alguém. Sempre vai. O terceiro altar que eu quero falar é o altar do orgulho. Não aceita ser corrigido, não pede perdão e acredita que sempre está certo. Esse altar acho que é o que mais pega. Ah, não. A pastora falou daquele jeito comigo. Ela não sabe o que eu estou passando. Querido, você foi corrigido, meu amigo. Baixa a tua bola, vamos ser humildes. A gente é corrigido também. Você acha que a gente aqui, quando você é na mesa do Bispo Léo, é o quê? Só amor e carinho, né? Não. Tem correção também. A gente abaixa a cabeça e pede perdão e vamos prosseguir. É isso. Amém? Outra coisa, o altar do controle. Queremos controlar tudo e temos dificuldade de confiar que Deus está no comando. Esse é o que pega esse século agora, né? Aí vem o quê? A ansiedade. Porque eu não consigo controlar o meu amanhã. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu quero estar onde? No controle. Isso também é um altar. Precisa ser derrubado. O altar do sucesso. Quando a carreira, ministério ou conquista se tornam mais importantes do que a presença de Deus. Quantas vezes o nosso sucesso é mais importante que buscar a presença de Deus? Eu não preciso de Deus, eu tenho sucesso. Eu tenho dinheiro. Quantas pessoas, gente, quantos ministérios, quantos homens de Deus são levantados e de repente, o que aconteceu? Perdeu a presença de Deus. Perdeu. Davi, ele caiu no sucesso. Davi não caiu quando ele era um pastorzinho de ovelha, que ele estava lá atrás das ovelhas malhadas. Ele caiu no sucesso, ele caiu quando ele era um rei muito bem sucedido, um rei que ganhava tantas guerras. Foi aí que ele caiu. Fique atento para que esse não seja um altar também dentro do seu coração. O altar do relacionamento. Quando namoro, casamento e filhos, ou até amizades, ocupam o primeiro lugar, e não Deus. Sabe quando você quer agradar o seu amigo? Aí você não corrige o seu amigo. Porque eu não quero perder meu amigo. Está errado. Isso é um altar também.
Aí você está colocando o seu amigo, o seu relacionamento com o seu amigo num pedestal maior do que a palavra do Senhor diz. Isso também é um altar. Às vezes o casamento, às vezes você está tendo alguma situação no seu casamento é que você está deixando de lado os princípios de Deus. Isso também é um altar. A esposa, ela é auxiliar do marido, ela auxilia ele. E tem coisas, queridos, que às vezes você não está enxergando, a sua esposa está enxergando. E está tudo bem, com muito respeito, conversar com ele e trazer um alinhamento para casa, né? Outro altar. Esse aqui pega também. O altar do entretenimento. Quando séries, jogos, redes sociais ou celular consomem o tempo que antes era dedicado à oração, a palavra é comunhão com Deus. Se você pegar o telefone e você ficar um tempo, cara, você fica brincando ali 40 minutos. Naquele loop infinito, né? Porque a rede social, ela traz uma dopamina para nós. Só que quando a gente começa a colocar o entretenimento no lugar do Senhor, isso também é um altar que nós levantamos. O altar do pecado escondido. Há pessoas que frequentam a igreja, mas alimentam pecados que ninguém vê. Pornografia, mentira, amargura, inveja, fofoca, ressentimento ou falta de perdão. Isso é um altar também. Como é que está seu coração? Se tiver aí, se você é uma pessoa que vê pornografia escondido de nós, porque Deus está vendo. E isso aí é algo que precisa ser tratado. Mentira. Um conto, aumentei um ponto. Mentira. Outra coisa também que as pessoas elas não tratam com mentira, mas é exagero. Peguei o pano, tá aqui, ó. O pano caiu, foi pro chão, eu fui lá, caí, rodei, peguei o pano e pus aqui. Eu exagerei. Mentira. Exagero também é mentira. Altar. Inveja. Eu lá em Andradas, eu preguei sobre Naamã e eu falei Aí eu falei, né, que quando eu era mais nova eu era muito invejosa. Eu era mesmo. Ninguém podia ser melhor que eu em nada. Eu era muito invejosa. E aí um dia eu confessei isso pro Senhor, que eu não queria mais sentir aquilo, porque era ruim sentir aquilo. Porque, gente, eu vou falar um negócio para vocês. Tem coisa que a sua alma faz você sentir que você não quer sentir. Aí o que você tem que fazer? Colocar diante do Senhor, confessar para alguém para você ser curado. Eu falei isso lá em Andradas. Aí o bispo Ney falou assim, nossa, nunca vi ninguém confessar que já foi invejoso. Eu já fui invejosa. Fofoca! Meu Deus do céu, fofoca, Jesus Cristo. Altar. Ressentimento ou falta de perdão. Ai, fulano fez isso para mim, mas vai passar. Não vai passar. Vai virar uma lepra dentro do teu coração, mas não vai passar. Altar também. O outro aqui, o altar do eu. Quando a vontade própria sempre vem antes da vontade de Deus. Existe vários deuses nesse século, né? O Deus do dinheiro, que é Mamon, mas tem um Deus que está reinando muito. O meu umbigo. É o que eu acho, é o que eu penso, é o que eu sinto. A palavra de Deus diz isso, mas eu penso assim. Cara, tá fora. Tá errado. Altar. Altar também. Entenda algo, queridos. Deus tem coisas grandes para nós. E Deus tem grandes conquistas para nós. Porém, existem degraus a serem construídos no nosso relacionamento com o Senhor. Eu desfaço os altares dentro do meu coração. E aí eu entro em batalhas maiores. O problema é que nós já queremos pular para uma grande guerra, uma grande batalha. E aqui dentro está cheio de coisinha que precisa ser consertada. Sabe, eu creio que existe sim um tempo da gente estar construindo um altar para o Senhor. E é altar com pequenos detalhes. Detalhes pequenininhos, sabe? Detalhes da obediência. Pequenas obediências trazem grandes unções. Pequenas obediências trazem grandes unções. Se a sua pastora falar para você chegar às 7h30, é 7h30, não é 7h35.
Se tiver que estar aqui 5:30, é 5:30, não é 5:45. Só que a gente finge que obedece. E a gente vai viver na vida normalmente. E o mundo espiritual está aqui, ó, bem de olho no você. E é o mundo espiritual dos dois lados, tá? É o diabo e Jesus. Aí você quer falar de obediência, mas você não chega nem na hora. Aí o diabo está assim, ai, quer entrar em guerra comigo, mas nem obedece. Queridos, chega de brincadeira. Vai continuar brincando, já vai continuar batendo você. Quanto mais você brincar, mais você vai apanhar. Sabe por que você não sai dessa looping na tua vida? Porque você não obedece. Não obedece pastor, não obedece marido, não obedece a Bíblia, não obedece ninguém. E está vivendo de culto em culto, mas a vida não muda. Porque levanta altar errado. E quer que Deus abençoe. Chega. A gente precisa de uma vez por todas entrar nesse lugar de obediência a Deus. Sabe? Parar de brincar. Sabe? Parar de performance. Muita performance. Sabe? Deus está de olho na gente. Deus está olhando para ver se recebe a nossa adoração ou não. Chega de brincar com o Senhor. Chega. Chega, sabe, de religião que não vai levar você a lugar nenhum. Esses dias eu falei com uma pessoa, falei, olha, eu tenho nojo de religioso. Nojo. Gente, como eu fujo disso. Como eu fujo, sabe? De tentar ser uma aparência, de viver uma aparência daquilo que eu não tenho. Irmãos, vou falar uma coisa para vocês. Eu nunca vou pregar aquilo que eu não venci ainda. Tem coisa que eu não vou falar em cima desse altar. Coisa que eu ainda estou tentando vencer. Porque todos nós estamos sendo transformados de glória em glória. Não entre em guerras que você não venceu. Para de entrar em guerra que você não sabe como fazer. Comece a aprender o ABC. A, E, I, O, U. Como que eu construo o altar? Pega uma pedrinha, coloca aqui, pega outra, coloca aqui. Mas já quer pegar o fogo, já e põe em cima. Com o boi. Aí cai. Tenha noção das coisas. Eu vou te falar uma coisa. Se um dia você for convidado para pregar, mas você achar que você não está preparado, não pregue. Ô pastora, obrigada pelo convite, viu pastora? Mas sabe o que é? Eu acho que eu vou esperar mais um pouquinho, sabe? Eu acho que eu tenho umas coisinhas para arrumar ainda, tá bom? Tudo bem para a senhora? Vai estar tudo bem, ela vai ficar feliz e vai te amar mais ainda se você falar isso para ela. Só que a gente quer... Isso aqui é um perigo, isso aqui mata. Mata, e eu estou todo dia prostrada no chão do meu quarto. Não me mata, Jesus. Eu tenho temor no meu coração, meus queridos. Só que a gente está lidando com igreja. Não estou falando de nós, não. Estou falando de igreja geral. Que não tem temor a Deus. Que acha que Deus é um palhaço no trono. Mas chega. Chega, sabe? Chega disso. Olha para dentro de você. Tem música que é muito linda, mas não dá para cantar ainda. E está tudo bem. Construa o seu altar devagarzinho. Se você não consegue cantar ainda, quem é esse que era sem pecado e não... Tudo bem. Eu tenho um negócio com essa música, vou confessar aqui. Acho que a Ju sabe. Sabe, né, Ju? Tenho um negócio com essa música. Hoje, pastor, eu estou bem chata. Mas tem dia que eu sou legal, viu, gente? É que realmente eu tenho sentido um temor muito grande desde domingo. E eu preciso falar aqui o que o Senhor tem falado comigo. Essa música. A gente vê muito a parte em que o Senhor fala assim, cadê os que te condenaram, né? Vai e não peques mais. Quando ele falou para ela assim, vai e não peques mais, ela não podia mais se prostituir. Como é que ela ia pagar as contas dela? Só que a gente não fala do vai, não peques mais. A gente só fala do quem é esse que era sem pecado e não me condenou. E a gente continua o mesmo crente sem vergonha. Porque ele não me condenou. Quem é você para me julgar? Quem é você, líder de jovens, para me julgar?
Só o Senhor pode me julgar. E você não tem medo? Eu tenho medo. Prefiro julgar que vocês me julguem do que o Senhor me julgar. Porque Ele me julgar, meu amor, só Ele pode me colocar no inferno. Só que a gente está ficando muito, sabe? Muito Nutelinha. Ai, quem é esse? Gente, misericórdia. Se você não consegue cantar ainda, como é que é aquela música nova lá? Da mesma moça. Se você não consegue cantar, irmão, tá tudo certo. Não canta. Vai jejuar. Vai orar. A gente não jejua mais. A gente não jejua mais, cara. Ninguém quer jejuar e quebrar a carne mais, não. Você quer quebrar a cara do outro irmão. Mas a tua carne, então não quer quebrar, não. Ninguém quer mais fazer isso. Ninguém quer jejuar. Ah, eu sou assim mesmo. Não, que isso? Transformação é de glória em glória. E todo dia você tem que ser transformado em alguma coisa. E o nosso Deus, Ele é tão lindo que Ele é assim. Repara pra você ver. Ele trabalha em áreas da vida da gente, uma de cada vez. Já reparou? Até porque se trabalhasse em todos, quebrava a gente. Arrebentava a gente no aguento. Então tem hora que Ele vai trabalhar o seu relacionamento. Ah, eu tenho dificuldade de me relacionar. Ele vai trabalhar isso em você. Aí na hora que você estiver pronto, aí Ele vai trabalhar em outra. Só que o trabalho tem que ser constante, não pode parar. A evolução, ela tem que continuar. Você tem que olhar para você e falar assim, nossa, ano passado eu estava pior. Amanhã esse ano estou do mesmo jeito. Peraí, cara. Que Bíblia que você está lendo que não te transforma? Que evangelho é esse que você está tantos anos na igreja, mas continua o mesmo? Chega! Chega! Precisamos mudar, queridos. Precisamos melhorar, sim. Precisamos ser legais, sim. Perdoar, sim. Trazer o outro para perto de mim e falar, vamos embora. Nós vamos vencer, o Senhor está conosco. Precisamos ser unidos, sim. Porque é um tal de, sabe, é um negócio que prega e não vive. Nossa, gente. Chega. Deus tem coisas muito grandes fazendo essa igreja. Eu quero que Ele conte comigo. Só que eu quero que Ele tenha de mim um altar maior levantado para Ele. Só que a gente está levantando o altar para Deus errado. E está tudo bem para nós? Não está. Não está tudo bem mais. Não está. Nós precisamos nos converter. Converte teu bolso. Que absurdo, meu Deus. Tem que ficar todo culto aqui pregando fundamento de dízimo. Até quando? Quando que a gente vai se levantar e vai ganhar os outros? A gente está se perdendo dentro de nós. Com tanto altar dentro do nosso coração. Para deuses errados. Pegamos o nome de Jesus e o poder dele e jogamos no lixo. Com as nossas atitudes. Levantando altar para demônio. Deixando o demônio cirandar na nossa vida. Cirandar dentro da igreja. Chega. Satanás aqui não. Demônio aqui não. Joio aqui não. Porque o Senhor tem coisa grande para fazer aqui nessa igreja. Eu creio nisso. Eu creio. E você faz parte disso. Porque se você está ouvindo essa palavra, meu irmão, é porque o Senhor tem coisa para mexer aí. Ele está contando com você. Porque tem um bairro aqui para ganhar. E não adianta. O evangelho é isso. Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Isso aqui não é jargão nosso, não. Porque a gente quer encher a igreja, não. Quem quer encher a igreja é Jesus. Ele quer a igreja cheia para salvar. Ele quer salvação. A gente quer gente para salvar. A gente também para ser peso da carroça não quer, não. Estou falando por mim, viu, pastor? Se quiser, beleza, estamos juntos. Mas assim, sabe, chega. Vamos colocar a mão no arado logo, vamos olhar para frente. Chegar aqui no domingo e todo mundo com o altar em dia. Todo mundo ali oramos, consagramos, jejuamos, vimos o jogo do Brasil, aleluia, ganhou, beleza. Mas cara, tem altar para levantar, meu irmão.
Tem altar para levantar. Aí você chega aqui nos cultos, anda assim, ó. Você olha, tem que cantar assim, ó. Porque se o menino de louvor cantar olhando, você desanima. Tem que cantar olhando aqui mesmo. Ainda bem que as luzes não dá para enxergar direito. Domingo, você tem que chegar às 5h30 aqui. Ai, mas eu não estou na escala. Está na escala sim, 5h30. Todo mundo está na escala, 5h30. Nós vamos orar. O que você não fez em casa, vai fazer aqui, 5h30. Toda vez é o mesmo recado, é a mesma coisa. Vamos avançar, igreja. Avançar. O que você pode melhorar? Eu estou olhando para dentro de mim. O que eu posso melhorar? Eu tenho muita coisa a melhorar. Eu tenho muito altar para quebrar aqui dentro do meu coração. Mas você tem que olhar para dentro de você também. Não está bom, não. Tua vida não está boa, não. Não é porque você está vindo aqui todo culto, você é bonzinho, belezinha, está limpando a igreja, bonitinho, né? Você está bonzinho, não está, não. Nós temos que melhorar muita coisa. O seu casamento tem que ser exemplo. Você tem que ser mulher de Deus, sim. Tem que ter fruto do Espírito, sim. Você tem que orar, sim. Você tem que jejuar, sim. Tem que pedir perdão. Ceia. Vai lá pedir perdão para quem pisou no teu pé que você não gostou. É tempo de temor. Escutem o que eu estou falando. O Senhor está pedindo temor para nós. Chega. Ele não vai descer mais enquanto tiver performance. Não vai. Porque ele contempla o coração do homem e julga a intenção. Deus não é bobo, querido. Eu posso ser. A liderança aqui, às vezes, alguém pode até ser, fazer a gente de bobo. Mas de Deus não se zomba. O que você plantar, você vai colher. Em todas as áreas da sua vida. E se você está fazendo o Senhor de bobo, meu amigo, vai ter colheita para você também. Chega. Nós precisamos entender para que nós fomos chamados. E nós fomos chamados para pregar o evangelho desse nome maravilhoso que é Jesus. Chega. Chega dos filhos das trevas fazer mais do que nós. Chega. Nós precisamos nos levantar. Eles têm que ter temor de nós. Nossa, lá vem os crentes. Lá vem os crentes. Lá vem eles. Nós vamos mesmo. Nós vamos avançar. Nós vamos vencer. Nós vamos conseguir. Levanta um altar para o Deus correto. Mas levanta um altar todo dia na sua casa. Não vai achando que chegar aqui no culto e aí o fogo descer. Não. É todo mundo. Cada um traz uma lenha. Nós vamos juntando. Construindo o altar. Vai começando o culto. Vai construindo. Quando chega no final, o altar está completo e o fogo desce e a glória vem. Aí ele aceitou o culto. Aí ele aceitou a sua adoração. Nós vamos levar isso a sério. Está chegando um tempo. O Senhor falou algo comigo esses dias. No sábado. E Ele falou assim para mim: eu vou começar a diferenciar quem tem presença ou não. E eu quero ter presença de Deus. Eu quero ter presença de Deus. Aqui não, Satanás. Eu vou lutar contra a minha carne. Eu sei que tem dia que ela vai querer estar forte. Mas aí eu me escondo aonde? Esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente. Coloca o Salmos 91 para mim, eu vou finalizar. Aquele que habita no esconderijo, aquele que habita no abrigo do Altíssimo, encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Pode deixar no 1 mesmo? Aquele que habita. Não é o que vai de vez em quando. É o que habita. Só que a gente quer ir lá só de vez em quando. E quer estar no esconderijo do Altíssimo. Eu vou lá só de vez em quando. É aquele que habita. Habite no esconderijo do Altíssimo. E à sombra do Onipotente você descansará. É a promessa do Senhor para nós. Derruba os altares
que você levantou aí no seu coração, que deixou que o diabo levantasse no seu coração, que a sua alma deixou que você levantasse no seu coração. Derruba esses altares e levanta um altar para o Senhor Todo-Poderoso. Chega na sua casa hoje e fala: Senhor, está aqui, ó, os altares eu estou derrubando. Os altares aqui, ó, da inveja, da fofoca, da falta de perdão, da desobediência. Eu estou derrubando esse altar e eu estou levantando, Senhor, um altar para o Senhor de obediência. Um altar de estar na tua presença. Pode se colocar de pé. Receba essa palavra, meu irmão. A Bíblia fala que Deus corrige a quem Ele ama. Ai, pastora, mas é um culto de fé e milagres. O maior milagre é você derrubar esse altar aí que está há tantos anos no seu coração. Esse é o milagre que o Senhor quer derramar na tua vida hoje. Tem muitas coisas para você. Deus tem coisas grandes para você. Mas derruba esses altares. Receba essa palavra. Em nome de Jesus. O bem que eu quero fazer, de fato eu não faço. E dependendo do pecado, eu nem me sinto incomodado.